acho que a Tati caiu. Vou mandar uma mensagem pra ela. A internet da Tati caiu. Enquanto ela vai tentando se reconectar, eu vou me apresentar um pouquinho, tá? Para vocês. Primeiramente, um prazer estar com vocês. Meu nome é Natália. Estou como professora de geografia. A gente divide em duas frentes, né? Basicamente, uma frente de geopolítica, que é basicamente geografias humanas, que é mais correlacionado a urbanização, a fluxos migratórios, temas que não têm tanto a ver com a geofísica, que é a frente da Tati, tá? Que é mais relativa a solo, a clima, a temas assim. E aí a gente está num momento de revisão, tá? Então, assim, a nossa intenção, até para a gente ter juntado nós duas como um momento de revisão, é fazer alguns exercícios que têm tanto a ver com geofísica, geopolítica, alguns até meio que misturados, para a gente fazer um momento de treino, tá? Como até o Luiz, ele falou em alguns momentos, a intenção é, enfim, nossas aulas estão disponíveis lá no YouTube, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, para o pessoal que está entrando aqui agora e quiser acompanhar ou revisar, o Classroom mesmo, como vai até depois deixar o link tudo certinho, é legal também. Mas assim, a nossa intenção nesse momento é fazer revisar, ver o que vocês às vezes têm dificuldade, e é mais um treino, a gente fala, né? Muitas vezes a questão é a gente acabar treinando e revisando aquilo que a gente tem dificuldade, né? Muitas vezes as questões de geografia são muito questões de interpretação, então é muito bacana a gente ter esse momento, ver se é alguma dificuldade de interpretação ou de leitura de gráfico ou qualquer coisa do gênero, tá? Então é isso. Deixa eu só ver a Tati aqui. Ela falou que ela tá reconectando. Aí só para explicar, quem estava aqui na última aula, eu acho que só a Bruna que estava, porque o pessoal que eu estou vendo aqui. A gente fez uma dinâmicazinha só para deixar um pouco mais interativo, tá? Não sei se todo mundo conhece, ou já escutou falar, um jogo chamado War. E aí a gente fez uma versão meio que adaptada ao War, tá? E aí deixa eu compartilhar minha tela. E aí eu vou explicando para vocês, enquanto a Tati ainda não conseguiu entrar. O War, gente, se vocês quiserem mandar chat também, eu tô online pelo celular e aí eu consigo ver em tempo real, tá? O que vocês estão mandando pelo chat. Quem não conhece, a Natália ignorou o Pedro. Ai, desculpa. O Pedro falou alguma coisa, gente? Tô procurando aqui. Ah, o Pedro também tava, é verdade. Eu não tinha visto você na lista. Não, bom. É que eu falo assim, eu vou deixar vocês como cada um em um grupo, que aí vocês conseguem ajudar também quem não tava na semana passada. Eu não tinha visto que você tinha entrado, Pedro. Tava olhando a lista aqui agora há pouco, não tinha te visto, mas boa. Então, qual que é a intenção do War, né? É você ter um objetivo, ele é um jogo de tabuleiro, a gente não tem um tabuleiro, mas a gente vai fazer uma versão meio adaptada, tá? E aí, dentro desses objetivos, vocês teriam uma cartazinha lá no jogo, mas como a gente não tem carta, a gente vai ter pergunta. E aí, assim, quem acertar as perguntas vai ganhando ponto e vai conseguindo os objetivos, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. O Pedro estava junto com a Bruna como dupla, é verdade. Estavam como dupla, né? E aí é bom que agora vocês vão ficar guerreando. E aí eu vou fazer até uma fofoca. A Bruna tava falando que queria ficar contra o Rian, então vocês vão ficar em grupos diferentes também, hein? Gostou da ideia? Agora é a oportunidade, hein, Bruna? Então, eu vou dividir uns grupos aqui, e aí, assim, como que funcionou na última vez, tá? Vocês vão ficar em grupos separados, e aí vocês vão ter objetivos separados, tá? E aí, assim, vocês conseguem interagir, pelo menos o pessoal estava conseguindo interagir no modo privativo do chat, tá?
Se vocês quiserem abrir o microfone também, todo mundo escutar a discussão de vocês, não tem problema, mas vocês estavam discutindo no chat. E aí, assim, por exemplo, eu tô vendo que aqui, deixa eu só recontar, porque eu acho que entrou mais gente, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boa. E aí a gente divide em 3 grupos de 4 pessoas, tá? Na última vez tinha menos gente, então a gente conseguiu trabalhar bem. Vamos ver se a gente consegue ir adaptando dessa forma, né? Obviamente presencial, daria pra gente se reunir num grupinho, enfim. E seria melhor. A gente já também tentou fazer uma dinâmica uma vez com... Não dá pra você separar em grupos, mas fica um pouco ruim se vai e volta de grupos para esse tipo de dinâmica, tá? Então a gente vamos tentar trabalhar dessa forma, tá bom? Isso, ó, legal, gente. A Bruna tá aqui explicando, ó, modo privado, em cima do chat tá escrito to everyone. E aí clica nesse everyone e escolha o nome da sua dupla. E aí, Bruna, vai ter que ser mais que uma dupla, tá? E aí a gente vai tentando trabalhar dessa forma. Vamos ver se a gente consegue. Enfim, vamos tentando aqui. E aí eu vou dividir vocês em 3 grupos, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí eu vou explicar as regrinhas do jogo, tá bom? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Tá bom. Grupo 1 vou deixar a Bruna. Grupo 2 eu vou deixar o astronauta. E o grupo 3 eu vou deixar o Rian. Ai, deixa eu ver, peraí. Tá. E aí, deixa eu ver. Aqui o grupo 1 vai ficar com a Júlia. Grupo 2 com a Gabriela. Tem uma Gabriela, né? Grupo 3 com a Giovana. Deixa eu ver. Tô mandando aqui no chat. A Olia está falando, Bruna, não estou encontrando. Acho que é mais fácil eu mostrar aqui também na minha tela, né? Ó, acho que vocês vão conseguir ver. Vocês, não sei se vocês estão pelo celular ou estão pelo computador, mas se vocês estiverem no computador, aqui no meu caso, né, tem a opção More, né, mais, e aí tem um chatzinho. Opa. Aqui. Você não consegue para as outras pessoas, porque ele aparece só para você, entendeu? O chat só vai aparecer para mim, né? Deixa eu voltar, então. No computador, a palavra chat, e aí achando chat, você tem essa opção de se comunicar privadamente com o everyone. Para mim, pelo menos, o áudio falhou. Tá. Bom. A Bruna aqui deu a sugestão de ser no grupo do WhatsApp. Mas eu acho que nem todo mundo ainda tá lá, né? Se vocês quiserem abrir o microfone e discutir no grupo, pode ser também. Assim, a intenção é uma competiçãozinha, mas dá pra gente interagir, tá bom? Nesse primeiro momento. E aí, deixa eu ver. Peraí. Eu tinha colocado a Júlia, só pra eu não me perder. Giovana. Aí no grupo 1 vai ficar a Beth. O Elias no grupo 2. O Luiz no grupo 3. O Marcos no grupo 1. A Verônica no grupo 2. E tá faltando mais alguém? Ó, o Pedro, a Beth, a Bruna, o Elias, a Gabriela, a Giovana, a Júlia, o Luiz, o Marcos, o Rian, a Verônica. E é isso. Não sei se alguém caiu na hora que eu contei, ou se eu contei alguém repetiu que de repente tá pelo celular também, tá? Mas se entrar mais alguém, a gente incorpora no grupo 3, tá bom?
E aí, só para eu explicar um pouquinho as regras do jogo, tá? Eu vou mostrar, cada grupo ele vai ter um cenáriozinho que envolve uma questão meio geográfica. E aí, dessa vez eu vou fazer um sorteiozinho entre os 3 grupos para a gente só definir uma ordem. E aí, assim, vocês vão poder escolher entre um rol de 24 perguntas. E aí vocês vão responder, e cada pergunta ela vai ter um peso diferente. Vocês verem aqui, elas estão por cores, tá? Então, assim, as perguntas verdes, elas valem 2 pontos, as amarelas valem 4 pontos, e as vermelhas valem 10 pontos, tá? E aí, assim, para vocês concluírem, para ser algo igual, né? Vocês vão ter 26 pontos para vocês poderem preencher. E aí, assim, para o jogo também não acabar muito rápido, vocês responderem 2 perguntas vermelhas e praticamente acabar o jogo rapidamente, só escolhendo dessas 2 perguntas e acertando, o que a gente vai fazer, tá? Vocês vão ter o direito de poder responder uma pergunta vermelha depois de uma pergunta verde correta que vocês responderem em 2 amarelas corretas, tá? E aí uma regrinha que a gente estava até fazendo da última vez, que fica até um pouquinho mais dinâmico, tá? Um grupo vai poder desafiar o outro e vai poder roubar a questão dele. Então é assim, por exemplo, aí o grupo da Bruna que respondeu, eu acho que a minha pergunta é a alternativa A, tá na vez dela. E aí algum grupo 2 aqui do Pedro pode falar assim, eu duvido que seja A, eu acho que é a B. Mas aí tem que ser diferente, tá? E aí, se a B ela estiver correta, o Bruno ele vai roubar esses pontos dela. Imagina, é uma questão amarela. Então ele vai ganhar os 4 pontos da questão dela, tá? E aí é mais ou menos esse cenário. E aí eu vou só mostrar cada cenáriozinho do grupo de vocês, até para vocês terem uma noção dessa geográfica, geopolítica, geofísica, dos contextos que a gente trouxe, tá? Qual seriam as características do país, que a gente vai fazer um país, tá? Do grupo 1. Vocês, basicamente, vocês têm problemas muito relacionados ao país de infraestrutura, né? Vocês têm um país com uma dimensão continental. Vocês vão ter grandes problemas de mobilidade urbana, acesso à moradia, emprego e saneamento básico. Vocês têm conflitos diplomáticos com os países vizinhos e vocês não possuem uma mercadoria de grande relevância no mercado internacional. E aí aqui são os objetivos, tá? Vocês teriam mais ou menos num war de verdade. Vocês têm que melhorar o relacionamento com o país vizinho de vocês, e aí vocês ganham 4 pontos. Então, respondi a questão correta, lá de a amarelinha correta. Vocês podem ter a chance de concluir esse objetivo, tá? E aí, assim, na última vez que a gente fez, a gente conseguiu ter um grupo ganhador que concluiu todos os objetivos. Mas, se no caso a gente não conseguir, a gente vê quem consegue concluir mais objetivos, tá bom? Aí o segundo seria implementar subsídios para uma mercadoria que vire competitiva internacionalmente. 6 pontos. Melhorar os meios de transportes. 4 pontos. Sistema de saúde e saneamento. 4 pontos. Ter acesso a empregos para todos, né, de uma forma igualitária. 4 pontos. Ter moradia mais digna. 4 pontos, tá bom? Aí o grupo 2. Vocês fazem parte de um pequeno país onde o principal produto comercial é o minério altamente requisitado no mercado internacional. Entretanto, esse é um produto que a extração dele gera muito problema ambiental. Vocês são países que demograficamente é um país infértil, então são um país que não tem muito produtos básicos, né? Então, é um país que você plantar um arroz, um feijão, enfim, qualquer produto vai dar facilmente, né? Então, vocês não têm uma agricultura. E é um país capitalista, pobre, mas que tem um grande potencial de desenvolvimento, até muito por conta desse minério aí que o país de vocês tem, tá? E aí, quais são os objetivos de vocês, né? Tentar resolver esses problemas ambientais, implementando tecnologias para que seja mais barato e mais ecológico para extrair esse minério. Melhorar o relacionamento com o país vizinho, para vocês até poderem ter mercadorias mais baratas, e aí melhorar produtos como esse minério para poder desenvolver o país, né? Deixa eu só dar uma olhada do que tá vendo no chat. Aqui o Luiz falando que vai mandar o print do Telegram.
Ian, Tati não vai ser do seu grupo, não, tá? Felizmente. Bruno, é um país fictício que até parece um país real da América do Sul. Perfeito. Depois que a gente escreveu, eu e a Tati, eu mesmo fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, parece realmente tipo, um país bem América do Sul, né? Bruno aqui falando pra não roubar o Ian. Característica do grupo 3 é uma meleca. É. Na verdade, do grupo 3 a gente ainda vai falar, né? Acho que deve ser do grupo 1 que você estava falando. O Bruno falando, meu país fictício é o Brasil. Tá bom. É bem isso mesmo. Se a gente for para pensar, né? Que a gente pensa muita coisa ruim no nosso país. Mas eu acho que o grupo 1 tá com um desafiozinho bem mais chatinho, né? Aí o grupo 3. Vocês fazem parte de um país em processo de industrialização que tem um passado rural. Vocês já possuem um bloco econômico de 4 países, porém não tem regras muito bem estabelecidas. E o principal produto do país é siderurgia, até mesmo porque está num processo de industrialização, né? E aí, quais são os objetivos, né? Melhorar economicamente, se desenvolver, né? Então, passar de um país ser mais subdesenvolvido para um país mais desenvolvido, incluir novos países nesse bloco econômico, ter regras mais bem estabelecidas para esse bloco e melhorar o principal produto. E aí, até mesmo para quem não estava nas outras aulas, se tiver alguma dificuldade com algum termo, algum conceito, pode parar, pode perguntar, não sei, não entendi, porque, assim, agrega muito. Às vezes foi algo que a gente revisou ano passado, quem já está aqui muito tempo, às vezes pode estar mais aberto, ou não foi um conteúdo que talvez não tenha fixado tão bem, às vezes a dúvida de vocês que estão entrando hoje também seja pertinente, tá bom? Antes da gente começar, vocês têm alguma dúvida? Peraí, deixa eu só ver. Tem que anotar as características? Não, se vocês quiserem em algum momento, assim, quero revisitar as características, a gente vai revisitando elas, tá? E é assim, vamos acumulando pontos, e aí no final a gente discute se vocês conseguem alcançar esses 26 pontos para poder concluir seus objetivos, e se não, quem vai conseguir concluir mais objetivos, tá? E aí é questão de estratégia, né? Que, ó, por exemplo, tem um aqui que só um deles é 10 pontos, então talvez eu concluir esse objetivo, eu fique na frente dos outros. Ou coisas assim, tá? E esses vão encaixando. Aí vocês veem, por exemplo, ó, tem grupo que tem um objetivo que tem 14 pontos. Tem outros que tem uns picadinhos, tá vendo? Ó, uns de 4, uns de 6, e aí a gente vê, tá bom? Isso, a gente vai. A Bruna aqui falando, né? Verônica, não entendi muito bem o que precisa fazer. Tá bom. Eu vou sortear primeiro os grupos e aí vocês vão entendendo mais a dinâmica. E assim, minha intenção até de, por exemplo, colocar a Bruna, o Pedro em grupos separados, até mesmo para ajudando vocês que entraram hoje, tá bom? Como na última vez a gente fez com menos pessoas, então a gente conseguiu ir tirando as dúvidas mais on time, né? Mais no momento. Mas se vocês forem tendo dúvidas, a gente vai resolvendo, tá bom? Deixa eu só ver. Isso, Verônica, a gente vai passando as perguntas, tá? Na última vez eu falei, vai ser na ordem, 1, 2 ou 3. A gente vai fazer só um sorteiozinho do grupo de 1 a 3, só pra gente definir uma ordem, tá? Pra não ficar injusto. E eu vou colocar aqui, ó. Primeiro grupo vai ser o grupo número 1. Aí o segundo grupo a responder perguntas vai ser o grupo número 3. E aí o grupo número 2 vai ser o último, tá bom? Então, só pra gente definir uma ordemzinha de responder. Ó, grupo 2, eu só vou colocar ele aqui em último, só pra gente lembrar que é uma ordem, tá bom? A Tati conseguiu se conectar. Você quer falar um pouquinho, Tati? Quer se apresentar? Acho que ela caiu de novo, viu, Nath? Ai, caramba, chato. Tá, peraí. Tá bom. E aí, se eu vou parar um compartilhamento um minutinho. Peraí. A Tati tava me ajudando também com umas respostas. Só pra vocês não verem, que aí eu vou tirar uma fotozinha, só pra eu não me perder também.
tirei a foto e vou botar o compartilhamento com você, tá? Professora, Oi? só uma dúvida. É o Elias que está falando. Como eu Oi. não consigo enviar a pergunta privada para todos do grupo, eu queria combinar para enviar apenas para o astronauta e ele repassar para as outras pessoas. Pode ser? Perfeito. Acho uma boa ideia. E aí, o Pedro, que é o astronauta, tá, gente? Se conseguir ajudar a gente com isso, eu agradeço, tá bom? Que aí, assim, vamos centralizar, tá? Eu acho que é uma boa ideia também. Então, por exemplo, o grupo 1, a Júlia, a Beth e o Marcos mandem a privado para a Bruna. O Luiz e a Giovana mandam privado para o Rian. E a Gabriela, o Elias e a Verônica mandem privado para o astronauta. E aí, assim, se for tendo muitas discussões, eu vou dar um tempinho para vocês discutirem entre vocês. E aí você só me ajudar, é uma unanimidade ou não é. Peraí, deixa eu só ver o que tá tendo aqui no chat. O Matheus. Tá bom. Matheus, você vai entrar no grupo do Rian, tá? Só bem rapidinho, só pra gente não ocupar muito mais tempo, tá? A gente vai fazer meio que um joguinho de perguntas e respostas, tá? É meio que uma competiçãozinha só pra deixar um pouco mais dinâmico, tá bom? E aí, assim, você vai estar no grupo do Rian. Então, eu vou ler a pergunta quando for a vez de vocês. E aí você fala assim, eu acho que é a certa alternativa A. Então, você manda pro Rian que a gente vai consolidar e a gente vai ver no que o grupo acerta, tá bom? E aí, vocês que estão na frente dos grupos, se vocês quiserem me mandar um privado também, vocês podem me mandando aqui que eu vou ficar acompanhando também, tá bom? E tipo assim, tá tendo muita divergência aqui no grupo, enfim. A gente vai se equalizando, tá bom? E aí, vamos lá. Como o primeiro grupo é o grupo 1, vocês podem escolher uma pergunta ou verde ou amarela, tá? Para poder responder. E aí é ordem aleatória, tá bom? Vocês podem escolher aleatoriamente. Perguntas vão do 1 ao 24, mas na verdade tá o 21, porque vocês ainda não podem escolher uma pergunta vermelha, tá? Em teoria é um pouquinho mais difícil. E aí vocês podem se organizar e escolher um número. E aí vai ter uma pergunta aleatória para vocês responderem, tá bom? Tá bom. A Bruna tá falando aqui, pergunta número 2. Uma pergunta do Enem, tá bom? Aqui tem um gráficozinho que eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá? E aí a pergunta é: observe a imagem e responda. Comparando os dados hidrelétricos, uma característica territorial positiva, Belo Monte é o A. E aí a alternativa A: reduzido o espaço relativo inundado. Alternativa B: acentuado o desnível do relevo local. Alternativa C: elevado índice de urbanização regional. Alternativa D: presença dos grandes parques industriais. E alternativa E: proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. E aí vocês podem ir pensando, vendo aqui a imagem, pensando assim no momento, se tivesse uma prova, o que eu responderia? E aí vocês vão consolidando lá com a Bruna, e a Bruna vai ajudar a gente para poder ver qual alternativa que vocês acham que é correta, tá? E depois a gente comenta um pouquinho sobre a questão. Tá bom, perfeito, Bruno. Podem discutir aí, tá? E aí, para os outros grupos também, vocês podem também pensar numa alternativa que vocês acham correta e podem ir consolidando aí pro astronauta e pro Rian, tá? Se tiver assim tipo, por exemplo, tá? Isso é tudo um exemplo.
o grupo escolhe a alternativa E. E aí o grupo de você fala, não, a gente discutiu e a gente acha que é a D. E aí vocês podem falar, um duvida e roubar os pontos, tá? E aí, por exemplo, essa é uma pergunta verde, essa vale 2 pontos, e aí vocês roubam 2 pontos do outro grupo, tá bom? O grupo da Bruna, nesse caso. Ó, aqui a Bruna tá falando alternativa A. Algum outro grupo da vida? Aí, Pedro e Rian, só dá um ok se o grupo de vocês duvida ou se não, senão a gente segue, tá? Tá bom, o Elias aqui respondeu, não duvidamos, e o Rian não duvidamos. Eles não duvidam de nada, não. Tá bom. Esse é Enem 2019, eu não lembro se é Enem 2019, acho que acabou não colocando. Se for 2019, a Bruna lembra de todas. A Bruna tem uma boa memória. Não é 2019, tá bom. A alternativa correta realmente é a A, tá? E aí eu gostaria até que a Tati conseguisse entrar, porque aí ela conseguiria comentar melhor com vocês, tá? Que é uma pergunta mais da frente dela, que é de geofísica, tá bom? Deixa eu colocar aqui a pontuaçãozinha para você, só para não esquecer. Natália, Oi? em relação às características e aos objetivos, a gente vai responder eles e vai ganhar pontos extras ou não? Eu não entendi direito. Porque, por exemplo, para o nosso grupo ficou a primeira característica. Vocês fazem parte de países em processo de industrialização e de um passado rural. Aí, nesse caso, depois das 3 características, se eu souber qual é o país, eu respondo ou não? Então, são países fictícios, tá? Não é um país. Ah, entendi. É que a Bruna só falou Ah, assim, tá é certo. Brasil porque, tipo, parece com o Brasil, mas são todos países fictícios, tá? Não é ligado a nenhum país. O objetivo também não é isso. O objetivo, assim, é mais vocês responderem uma pergunta, terem um objetivozinho e entenderem que isso tá dentro de um contexto geográfico, tá bom? É mais só pra Ah, ficar um tudo pouco bem. mais interativo, tá bom? Mais legal sua pergunta. Tá bom. Só vou comentar a pergunta 2, tá bom. Aqui ele demonstra um pouquinho sobre Belo Monte, tá? Para quem não sabe ou não lembra da história do Belo Monte, eles estavam tirando uma grande área lá, enfim, para poder implementar uma usina hidrelétrica. E aí o que acontece? Tinha muita discussão de desmatamento nessa região, para você fazer uma hidrelétrica você tem que usar uma região enorme, né? E aí aqui mostra um ranking de eficiência das maiores hidrelétricas, né? E aí ele pergunta sobre uma característica positiva, né? Então, coloca aqui, reduzido espaço relativo inundado, né? Que aí seria a alternativa correta. E a gente vai comentar primeiro as outras, né? Acentuado desnível do relevo local. E aí aqui ele mostra que é um desnível até bem baixo em relação a alguns outros, tá? Elevado índice de urbanização regional. E aí aqui, na verdade, ele não mostra muito sobre isso, então não é uma alternativa que seria tão correta, tá bom? E aí, assim, até para quem tá chegando agora, uma coisa que eu gosto de comentar, tá? O que a maioria dos vestibulares, eles costumam fazer? Que voz imponente. O que os vestibulares, muitas vezes, eles costumam fazer? Eles colocam alguma alternativa que tá duas, assim, geralmente, né? Que estão muito corretas e as demais você consegue descartar. E aí, assim, entre essas duas que estão bem mais corretas, uma delas vai se sobressair por algum detalhezinho, tá? Então, assim, o nosso efetivo muitas vezes assim, por exemplo, é legal a gente ter o conhecimento prévio da questão,
O Enem, por exemplo, ele ajuda muitas vezes com aqueles textos enormes. Parece que é mais para prejudicar a gente, mas muitas vezes ajuda, tá? Porque os textos, muitas vezes, eles tentam nivelar, fazer você ter algum conhecimentozinho sobre aquele assunto. Então, assim, se você começa a ler a questão, é que essa questão ela é pequena, tá? Se você começa a ler a questão e você vê que você entende, você sabe um pouquinho sobre o que se trata, já vai logo para a alternativa e vê assim, ó, conseguiria responder sim ou não. E aí, assim, se você fala, não conseguiria responder, vai lendo o texto, porque às vezes tem alguma coisinha lá que faz. A não ser que seja uma questão de português, né, de língua portuguesa, que seja realmente sobre interpretação de texto. Mas, por exemplo, questão de história, questão de geografia, que são muito nessas, né? Às vezes é legal você falar assim, eu entendi sobre o que se trata e eu já vou vendo as alternativas, tá bom? E aí só dei esse parênteses só para quem é novo ter uma noção dessa, tá bom? Aí ele fala que elevado o nível de urbanização, então não tem muito a ver. Presença de grandes parques industriais, pelo menos o gráfico ele não mostra nada relativo a isso. Proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. E aí, se vocês veem, tem alguns aqui no centro do país, até mesmo Belo Monte, ela não está tão fronteira, né? Ela é perto de uma fronteira, mas ela não está tão fronteira. Então, assim, dentro de todos os que estão aqui, a alternativa que mais se aplicaria seria a A, tá? Acho que estava bem tranquilozinho, né? Acho que ninguém discordou, então, legal, parabéns. Ponto para o grupo 1. Aí agora é a vez do grupo 3, que é o grupo do Rian, e da Giovana, do Luiz e do Matheus. Vocês podem escolher uma pergunta tanto amarela como verde, tá? Por enquanto. E aí discutam entre vocês aí, ou vocês deixam na mão do Rian, falam assim, eu acho que eu quero a 7, por exemplo. E aí vocês podem escolher, tá bom? Yankee falando que vão de 3. Obrigada. Só colocar um okzinho na frente, só pra gente não esquecer que ela já. Grupo 3. Pergunta 3. É uma questão da Unesp. Para quem não conhece, a Unesp é uma universidade aqui de São Paulo, né? Que tem até, eu acho que é um pessoal de fora de São Paulo. Ela fica mais localizada no interior, né? Então, é uma questão legal, né? Aí a questão é assim. As previsões especialistas. A Bruna falando aqui, droga, cadê as universidades de boy da última aula? Tem questões de universidade de boy, hein? Tá espalhado por aí. A gente mudou umas questões aí, mas tá espalhado por aí. Tem questões de universidade de boy também. As previsões de especialistas para 2015 projetam cerca de 33 cidades no mundo terão pelo menos 8 milhões de habitantes ocupando 0,4% da área do planeta. Assinale a alternativa que contém o processo descrito de alguns impactos ambientais importantes dele resultantes. Aí a alternativa A, envelhecimento da população, favelas, vossorocas. B, globalização, efeito estufa, assoreamento dos rios. Alternativa C, urbanização, segregação espacial e enchentes. D, imigração, chuva ácida, migrações pendulares. E alternativa E, favelização, secas e erosão eólica. E aí eu vou dar um tempinho aí para vocês discutirem. Ian que falou 2
B? Eu só não entendi. Nossa, gente, eu acho que a Tati tá com muito problema na internet dela. Ela tá entrando e caindo toda hora. Eu tô tentando falar aqui com ela, é uma pena. Aí, assim, até como a gente falou, né? Problemas assim, eles podem acontecer, tá? A gente sabe que. Eu acho que foi o. Acho que foi o Elias que perguntou aí, né? Falando, se eu tiver problema na minha internet, se eu tenho que acompanhar uma aula depois, eu consigo acompanhar? Vocês conseguem acompanhar, mas é ruim que às vezes, por exemplo, aqui a gente tá no momento que a gente tá fazendo uma interação mesmo que online, entendeu? Então é legal a gente ter esses momentos de interação, que vocês conseguem tirar uma dúvida com o professor. Aí assim, a gente deu sorte, assim, entre aspas, né? Porque a gente fez uma aula conjunta entre eu e ela, a gente geralmente dá aulas separadas. Mas se, por exemplo, se fosse só ela, a gente tivesse plano conexão, aí a gente não conseguiria desenvolver muito. Ó, o Rian aqui falando, iremos de B. Algum outro grupo discorda? A gente vai desafiar e vai marcar C. Legal, perfeito. Elias que tá falando, viu? Tá bom. Elias, você tá no grupo. Peraí, deixa eu só lembrar. Você tá no Grupo 3, do astronauto. Ah, tá bom. Então você tá nesse grupo. Legal. Ó, a Bruna aqui. A Bruna falando Isso. voz imponente aqui. E tá bom, Elias, ó. Eu acredito que seja C porque vai aumentar a concentração de pessoas no local, em consequência, uma maior urbanização. Em relação à segregação espacial, como vai ter muita pessoa no local, as melhores localidades vão ficar para as pessoas que possuem melhores condições e as outras vão para as regiões costeiras, né? No caso, as favelas, tudo que fica ao redor. Tá bom, legal. A gente vai comentar. Tá. Mais algum, o outro grupo do vídeo, o grupo da Bruna? Vou só marcar aqui na frente. O grupo do Rian falou que é B. E o grupo do Elias falou que é o C. A Bruna também tá falando que é C. Ih, rapaz, verdade. Agora a gente tem um problema, né? Os dois grupos estão desafiando C aqui. Vamos lá, pra gente não. Na verdade, eu não tinha nem pensado nisso, né? A gente dá 2 pontos para os dois grupos, se tiver certo, tá bom? E aí, vamos lá. A Bruna tá falando aqui que pra vir no braço. Tá bom, gente, não precisa brigar, não. A Bruna tá bem competitiva, hein? A alternativa correta é a C. Perfeito, como a Elias já estava falando sobre alguma das características, tá? Então, vamos só dar uma relida na questão até para a gente tirar essa dúvida da alternativa B, tá bom? Aqui está falando que 36 cidades do mundo, pelo menos terão 8 milhões de habitantes, ocupando cerca de 0,4% da área do planeta. Aí assinale qual que é o processo descritivo, que tem alguns impactos ambientais importantes dele resultantes, tá? E aí, vamos lá. Ele fala, acho que a chave aqui da questão fala de impactos ambientais. E aí, a alternativa A fala de envelhecimento da população, favelas e Vossoroca. E aí, assim, eu não sei se vocês sabem o que é, não sei se a Tati chegou a discutir muito em aulas delas, tá? Mas é assim, putz, não sei o que é Vossoroca. Então, assim, talvez seja uma questãozinha que vocês podem deixar meio que um marcadinho para pensar. Mas aí vamos pensar. Se ele fala que impacto ambiental, e aí ele fala de envelhecimento da população, a única questão, assim, para essa questão estar correta, seria se ele falar assim, o envelhecimento da população, sei lá,
relativo a um envelhecimento decorrente a uma qualidade de vida que tem algum impacto ambiental. Acho que seria a única forma de tentar deixar isso mais correto. Então ele falou assim, envelhecimento da população não seria uma questão ambiental. E ele fala, Vossoró, que eu não sei o que é, mas envelhecimento da população não estaria correto, então eu consigo descartar essa. E aí eu vou comentar a D e a E, aí a gente volta para as duas questões em X, tá? Aí a D, ele fala sobre emigração, chuva ácidas e migrações pendulares. E aí, assim, se a gente for pensar na questão de emigração e migração pendular, seriam mais fatos sociais, então envolve mais geografia política, humanas, do que propriamente um impacto ambiental, tá? Aí, assim, até se alguém tiver alguma dúvida, a gente tratou sobre o tema de migração, a gente falou sobre emigração, sobre imigração pendular, então é legal dar uma revisada, se tiver alguma dúvida, ou enfim. Imigração seria a questão de você sair do país, imigração pendular, só para ser bem genérica, tá? Seria um movimento de você vai e volta para algum lugar. Muitas vezes você desloca para trabalho, tá bom? Então, tem um pouco disso. E aí, a única que sim, seria um impacto ambiental seria a questão da chuva ácida, tá? Aí, ele fala sobre questão de favelas, secas e erosão eólica. Putz, isso daqui tá até bem legal, né? Que ele fala de secas, que seria um impacto ambiental, que aí seria resultante de questão de desmatamento, coisas relacionadas assim, e erosão eólica também seria um impacto ambiental. Mas aí ele fala um pouco questão de favelas, né? E aí, assim, é mais uma questão de um impacto social do que um impacto propriamente ambiental, tá? Aí aqui a Tati, perfeito. Tati, se você quiser ligar o microfone, se você conseguir, tá? Você pode me cortar. Testando o microfone. Tô me ouvindo aí? Ah lá, caí ou não? Eu tô te escutando, Tati. Tá. Ah, ótimo. Ai, gente, que coisa, hein, essas internetas? Pelo amor de Deus. Não, pode continuar, Nath. Tá ótimo aqui. Ah, Tô indo. não, beleza. Eu, assim, Tati, eu fui dando segmento, e aí, se você quiser comentar um pouquinho com eles, a questão 2, que fala de Belo Monte, que foi o que caiu, tá bom? E assim, eu comentei com eles, mas se você quiser comentar, que é mais uma questão geofísica, eu acho que seria até legal também. E aí, Beleza. Quando você terminar, a gente pode voltar lá e... tá bom, legal. Aí aqui a Tati colocou até na mensagem aqui, né? Vossorol, que é uma forma de erosão do solo causado pela água da chuva, por consequência da falta de cobertura vegetal do solo. Perfeito, tá bom, gente? Mas aí, assim, eu até dei se não falar qual é a definição, até para vocês pensarem, assim, ó, tem algumas alternativas, eu não sei o que é uma, tá bom, mas alguma das outras também faz sentido, né? Que ele deu 3 alternativazinhas dentro da alternativa. A primeira já não faz sentido, então eu já consigo eliminar. É um dos pensamentos dessa. Assim, querendo ou não, vestibular, ele tem um pouquinho de questão de estratégia também para responder, tá bom? E aí, só essa dica também que eu quero dar. E aí, perfeito. Aí, beleza. Aí ele fala aqui, a B, né? Aí vamos descartar a B. Globalização, efeito estufa e assurramento dos rios. E aí, assim, como a alternativa E, o que meio que dá uma descartada nessa questão é a questão da globalização. A globalização, ela pode ter algum impacto ambiental? Ela pode ter um impacto ambiental, tá? Como as favelas, né? Querendo ou não, tipo, não seria tanto impacto ambiental, mas seria mais por conta das situações que as favelas são colocadas, né? Muitas vezes são em locais que não são os mais apropriados, enfim. Então, são questões assim que a gente poderia avaliar se ela está correta, tá? Mas a globalização, ela dá uma certa descartada nessa questão, tá bom? E aí a gente vai para C, só para a gente entender por que ela tá mais correta, tá? Aí ele fala aqui sobre urbanização. E a urbanização ele deixa bem genérico. Quando a gente tratou em aulas de urbanização, que eu falei um pouco, a Tati também falou um pouco ao longo do ano com vocês, a gente falou que sim, a urbanização ela traz tanto problemas sociais como problemas ambientais, tá? E aí até assim, um dos grupos, uma das características são locais com problemas de urbanização, tá? A maioria ele tem um pouquinho mais problema de característica social, mas
também, a gente falou, são só os principais, mas eles também têm alguns probleminhas ambientais, tá? Então, ele poderia estar mais correto que os outros, tá? E aí ele fala aqui questão de segregação espacial e enchentes. Então, assim, se a gente for pensar o que poderia estar mais correto, seria a urbanização, segregação espacial e enchente como impacto ambiental, tá bom? E aí ele fala aqui, por exemplo, o que a gente conseguiria descartar a globalização e a favelização? Pode ter algum problema ambiental em decorrente disso? Pode ter. Mas, assim, quando a gente fala de urbanização, é muito mais evidente, tá? E aí, isso aqui é aquele tipo de questão que é legal vocês terem um pouquinho de conhecimento para poder responder eles, tá bom? E aí, de novo, lá no Classroom a gente tem as aulas lá, eu mesmo deixo os slides, e aí as aulas também ficam no YouTube, se vocês quiserem revisar o tema, ou enfim, escutarem de novo a aula, é legal. E aí, legal, 2 grupos roubaram a pontuação, então vamos colocar aqui. Na verdade, a gente já nem pensar numa regrinha assim, né? Grupo 2. Não, peraí, grupo 2 não ganhou nada, não. O grupo 3 ganhou 2 pontos. E o grupo da Bruna também ganhou mais 2 pontos. Então, vamos para 4 pontos, tá bom? Então, legal. Agora, o Tati, você quer comentar um pouquinho sobre a questão 2? Não sei se ela... Bruna falando, Natália subestima a nossa inteligência. Por que, Bruna? Deixa eu ver se a Tati tá aqui. Putz, eu acho que a Tati caiu de novo, gente. Tá bom, então a gente vai seguir, tá bom? Agora é a vez do grupo do Pedro, do Elias aí que tá se pronunciando aí. Vocês podem escolher uma questão de 1 a 21, por enquanto, né, no caso. Seja vermelho ou que seja amarelo, tá? Não contava que eu e o Pedro íamos acertar. Gente, eu contava sim que vocês iam acertar. Você tá falando que eu pensei que 2 grupos não ia. Porque a última vez a gente trabalhou com 2 grupos, né? E aí agora a gente tá trabalhando com 3. Aí eu não tinha pensado nessa hipótese, né? A gente vai estruturando também. Eu só achei mais legal fazer nesse formato com vocês, porque dá pra vocês interagirem mais entre vocês, tá? Eu tenho certeza que no ambiente de sala ia ser muito mais divertido, muito mais legal. Mas, assim, muitas vezes, assim, eu fico lendo a pergunta, e aí vocês ficam com receio de responder. E aí eu acho que um cenário de competição estimular vocês a pensarem, a tentarem responder as questões, tá? Então, acho que é só um jeito diferente, só pra gente não fazer aquela coisa que se torne massiva, tá bom? Tá bom, Pedro escolheu o 9. E aí, gente, que vocês estão aí no grupo, se os líderes, por assim dizer, tiverem falando uma coisa que vocês não concordam também, vocês podem se pronunciar aí pra mim. Vocês podem até me chamar aqui no privado, tá bom? Então é só fazer algo que seja interativo. Legal. E aqui o grupo 3, ó, está sendo ousado. Eles querem passar na frente, hein? Ganhar 4 pontos de uma vez. Ó, pergunta do Mackenzie. A Bruna aí tava falando das faculdades de boy aí. Gente, agora tem uma questão de faculdade de boy, hein? Uma pergunta de 2004. Inspirado no liberalismo clássico e a clara posição de keynesianismo, o neoliberalismo propõe, entre outras medidas, e aí ele coloca 4 afirmações. 1. A atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como regulador das taxas e tarifas. Afirmativa 2. Desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o papel do Estado na economia. 3. A minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. 4. Redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, assim, uma maior abertura econômica. E aí ele coloca, estão corretas. E aí ele vai encaixando as afirmações. Então,
Pensem aí dentro do grupo qual que vocês acham que é verdadeiro ou falso e qual que se encaixa dentro dessa afirmação, tá bom? A Bruna falando aqui que achou mais legal que o Kahoot. Ah, legal até. Só pra ir comentando enquanto vocês vão pensando aí. Espero que vocês não fiquem chateados de escutar a minha linda voz. Mas o Kahoot, ele é um aplicativo, mas tem um site também, que é de perguntas e respostas. E aí é por tempo. E é mais rápido, acerta a pergunta, tá? E ganha mais tempo. E aí, assim, a gente até quis fazer esse formatozinho mais joguinho, sem ser o Kahoot, porque o Kahoot você tem que fazer perguntas muito pequenas, e aqui a gente consegue trabalhar perguntas de vestibular mesmo, tá bom? Por mais que vocês fiquem um pouquinho mais de tempo pensando, discutindo, dá pra gente acabar fazendo algo um pouco mais interativo, tá bom? Bruno aqui falando, pode discordar do Pedro, eu deixo. E o Pedro falando que aqui não tem ditadura. Isso aí. Ó, Bruno, até para comentar com você que tava falando, né? É uma faculdade boy, uma pergunta mais boy o possível, né? Falando sobre liberalismo econômico, tá? E aí, de novo, a gente comentou em alguma das aulas um pouco sobre liberalismo, neoliberalismo. E aí, assim, essas perguntas parecem não é geografia, mas é geografia. Isso aí, tudo de bom. Aí aqui o Pedro falando que a alternativa D. Alguém discorda? Em outros grupos? E o grupo da Bruna falando que concorda. Tá bom. O Pedro falando que a Bruna é boy. E aí o grupo do, acho que é do Rian, né? Do Rian, vocês querem contra-argumentar? Falando assim, não, eu acho, sei lá, é a... Não é a... Não é a... Peraí, a D não. Vocês podem tentar recuperar o pontinho aí de vocês, hein? A Bruna aqui falando que ela mora num triplex no Maia, mas finge que mora no Bom Sucesso. Aí até pra quem não mora aqui, né? Maia seria um bairro de boy e o Bom Sucesso, que é mais bairro que a gente tá, é um bairro mais popular, tá? E aqui tudo certo. Então todo mundo vai na D. Tá bom. Legal. Deixa eu só pegar minha cola aqui pra não falar besteira pra vocês. Ó, perfeito. A alternativa correta é a D, tá bom? E aí vamos comentar um por um. O liberalismo econômico, né, clássico, é meio que aquela ideia do laissez-faire, deixe fazer as coisas, o mercado ele tem que autorregular, e aí vai surgindo um pouco a ideia do keynesianismo também, tá? E aí, assim, eu não lembro se eu detalhei tão bem o keynesianismo em aula de vocês, tá? Isso eu vi mais na faculdade, e aí também, para quem não me conhece, eu sou formada em economia, tá? Então, isso daí eu vim bastante na faculdade. Aí vocês podem pensar, caramba, o que economia tem a ver? Tem tudo a ver com esses temas, né? A gente fala muito sobre questão de blocos econômicos, que é mais à frente geo-humana, né? Sobre alguns contextos de países de liberalismo econômico, que também tem a ver, tá bom? Só para vocês saberem. E aí ele fala assim, ó, afirmação 1, a atuação do Estado como empresário, como mediador das relações capital-trabalho e como regulador das tarifas, taxas e tarifas. E aí, assim, essa é aquela questãozinha também que é legal a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, mas, assim, o que essa ideia do liberalismo fala, né? Que o Estado é nocivo. O Estado, ele não tem que ficar se interferindo muito na economia, não. Então, ele fala assim, Estado como empresário na relação do capital-trabalho como regulador. Putz, daí é totalmente o contrário do que a ideia do liberalismo fala. Então, essa já estaria falsa. E aí, a gente consegue adotar algumas estratégias, tá? Pra gente até responder mais rápido. Você fala assim,
putz, eu tenho certeza absoluta que essa 1 tá incorreta. E aí a gente vê assim, ó, todas têm alternativa 1, exceto a D. Então, por aí a gente já conseguiria resolver esta questão, tá? E aí, até uma outra coisa que eu costumo falar em sala, né? Uma outra estratégia para você responder, mas nesse caso daria totalmente errado, tá? Eu falo assim, quando você realmente não sabe nada sobre o assunto, a gente tem algumas características de chute, né? Que é cálculo hipotético universal de tentativa e erro, que é a siglazinha. Vocês não chutam, vocês fazem um cálculo, tá? Então, assim, por exemplo, todas têm a afirmação 1. Então, eu tenho uma chance muito grande da 1 estar correta, porque ela está em todas as alternativas. E aí vocês podem ir tentando calcular, ó. Tipo, eu tenho a 4 aqui que está em 3. Então, a 4 está correta. Então, poderia ir para A, B ou E. E aí, por exemplo, a 2, ela também está em todas. Então, se eu fosse chutar, se eu não soubesse exatamente nada sobre o assunto, eu chutaria a A, tá? E aí, assim, gente, isso é o último recurso de vocês, tá? Se realmente vocês não souberem nada. Existe uma chance maior de estar correto? Existe. Mas vocês veem que também tem exceção. E aí, assim, esse jeito que eu falei, né? A 1 tá incorreto, eu já vou logo na D. É legal se vocês dominam o assunto, tá? Que aí vocês eliminam o tempo de resolver aquela questão. E é assim, eu sei que às vezes fica aquele encargozinho na consciência, tá? De tipo, ai, eu quero ler as outras para ter certeza que alguma outra também tá indo em linha. Legal, leem se vocês tiverem alguma insegurança. Mas se vocês estiverem muito seguros, assim, putz, a afirmação 1 já tá incorreta, então eu já descarto ela. Então vocês vão para essa, tá? Eu tenho uma amiga minha, que eu tava até estudando esses tempos atrás com ela, né? Que a gente vai fazer uma prova, na verdade. E ela falando assim, que ela mesma não consegue ficar olhando essas alternativas primeiro. Quando ela tá fazendo prova, ela tampa com a mão para não poder ver e não poder ficar meio com a... como fala, com a cabeça meio falando assim, não, eu acho que a 1 tá correta porque tem muitas 1 aí, né? Então é assim, é muito individual. Eu prefiro ficar vendo, que aí eu vou também montando na minha cabeça. E eu acho esse tipo de questão aí um pouco mais difícil. Mas é difícil por essa questão, tá? De você ter que ficar encaixando o que tá correto e o que não tá correto, tá? Mas é uma estratégia. Aí vocês vão praticando, que eu falo também tem um pouquinho questão de prática, e verem o que tá mais correto para vocês, tá bom? Aí vamos só comentar os outros, porque como a gente tá em aula, a gente tem esse tempo, tá bom? Aí o 2, ele fala, desenvolvimento de uma política de privatização de empresas estatais para reduzir o papel do Estado da economia. E aí, assim, vamos lá, de novo, não sei nada sobre a questão. É legal vocês perceberem que a 1 ela é meio contra-argumento da 2, porque a 1 ela fala que o Estado tem que ter aquela interação dentro da economia, e a 2 fala exatamente o oposto, né? Então, assim, outra forma de descartar, tá? E aí, outra estratégia, tá? Se eu vejo que tem umas questões aqui que tem 1 e 2, e elas são contra-argumentos, então eu poderia descartar a C e a E, logo de cara. Então, um outro tipo de estratégia. Ou a 1 está correta, ou a 2 está correta. Então, eu já meio que eliminaria para B e para D. É uma outra estratégia, tá? Então, essa daqui é verdadeira. Aí você fala, putz, eu ainda estou em dúvida se está correta. Aí a 3. Minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. E aí, de novo, minimizar o impacto do Estado, né, de organizações como sindicatos dentro da economia. É o que o liberalismo tem a ver. Então, essa também está correta. E aí aqui, redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, assim, uma maior abertura econômica. Então, aí só voltando um pouquinho às características do liberalismo. Ele fala que o Estado ele não pode ter tanto interferência na economia, que o mercado ele tem que autorregular, que você não tem que ter muito essa questão de ter barreiras, que é um pouquinho questão de privatização. Na época, o liberalismo clássico não fala tanto isso, né? Mas você tem essa ideia de que você privatiza. Então, assim, ele fala, o Estado não tem que ficar interferindo muito na economia. O Estado tem que, muitas vezes, só organizar alguma outra coisa, né?
E aí deixa tudo livre. Essa é a ideia do liberalismo, tá? E aí a gente comenta mais em aula, tá bom? Então a alternativa correta é a D. Eu só ver que o pessoal tá falando aqui no chat. Aqui a Bruna falando, nossa, é verdade, se eu fosse chutar, eu ia eliminar justo a D. E ela falando aqui que ela tenta ficar rabiscando e riscando as alternativas. Sim, aí, gente, é estratégia, tá? Aqui, o que eu tô tentando também fazer para vocês, além de ir comentando as questões, é ir te dando algumas estratégias para vocês responderem mais rápido, quando vocês sabem, ou até mesmo quando vocês não sabem, onde vocês podem correr, tá bom? Então, é só umas dicas de como responder também, tá? Então, anote ok. O grupo do astronauta acertou. Então, vou somar aqui 6 pontos, tá? Eles responderam uma questão amarela que vale 4 pontos, tá bom, gente? E aí a gente volta para o grupo da Bruna. Aí vocês podem escolher ainda alguma das amarelas ou das verdes, tá bom? Peraí, a Verônica falando que somos o grupo 2. Ah, é verdade, desculpa, gente. Obrigada, tá? Olha, dando um ponto aqui pro grupo errado. Acho que ficou confuso por causa da ordem aqui. Gente, se eu ficar confuso aqui, vocês me corrijam, tá? Que vocês aí estão competindo, vocês estão mais ligados do que eu. Ninguém quer falar? Achei que alguém tinha desmutado o microfone. Tá bom. Número 4. E aí, vamos lá. Unesp. Aí aqui tem um mapa. Aí só para comentar brevemente esse mapa aqui, tem Goiânia, Belo Horizonte, Brasília. Tem umas corzinhas, tá bom? Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas vermelho e verde, o mapa correspondem a... Aí, alternativa A, cinturões entre áreas industriais de duas cidades. B, intersecções entre áreas periurbanas entre duas cidades. Alternativa C, conurbações entre regiões metropolitanas de duas cidades. Alternativa D, integrações entre áreas de conservação de duas cidades. Alternativa E, sobreposições entre as áreas de influência de duas cidades. Som, Nath, tá por aí ainda? Não sei se vocês estão escutando trilha sonora agora, mas o vizinho aqui colocou um som aqui.
Acho que eu voltei, Nath. Tá por aí? Sim, que bom. Vamos ver por quanto tempo eu vou conseguir ficar, né? A internet às vezes só Muito ruim a não internet aqui. acontece. É, faz parte. Aí é o novo normal que a gente fala todas as vezes, né? Gente, até pra comentar assim com vocês, né? Achando que não é exceção, tá? Eu trabalho remoto hoje em dia, e aí eu faço reunião, assim, com o cliente por Zoom, Google Meet, diversas outras ferramentas que tem por aí, né? É super normal você estar falando com alguém, a pessoa cair. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reunião que, enfim, tava até o sócio, o meu cliente, tal, um monte de gente, né? Ainda bem que nessa ocasião eu não estava falando, né? Mas aí eu lembro que eu caí umas 5, 6 vezes. Eu quase peguei a reunião. Enfim, é normal essas coisas acontecerem. A Bruna respondeu. Letra E, pelo jeito, né? É, Bruna? E aí algum outro grupo duvida? Seja a alternativa E, colocar aqui um verdinho. Olha, tô duvidando aqui. O Matheus, ele é do grupo, só pra me recordar, do grupo 3, tá bom. Então é a 4. Aí, peraí, gente, só pra eu não me perder. O Matheus do grupo 2 tá falando que é a C. Deixa eu colocar outra corzinha aqui. O Rian também tá falando que é o C. Vocês são do mesmo grupo? Ah, tá. Vocês são do mesmo grupo, gente. Só pra eu não me confundir. O Elias falando aqui que acredita que seja ele. Elias é do grupo 2, tá bom. Aí, assim, vocês concordam com o grupo? Eu acho muito bacana vocês colocarem também que vocês concordam, tá bom? Mas aí, assim, só ganho ponto se for diferente, tá? Só pra incentivar um pouquinho a competição de vocês, tá bom? Ó, Rian, se eu ganhar, você me deve um doce. Olha, gente, vocês já estão até fazendo competição interna aí. Tá bom. E aí, a alternativa correta é realmente a alternativa E. Então, o grupo aí da Bruna ganha um pontinho, tá? Vou só colocar aqui pra não me perder, tá bom? Então, 4 já foi. E aí o grupo de vocês ganha mais 4 pontos. E aí vamos voltar lá pra Professora, questão. Oi? o grupo 3 está com 6 pontos. A senhora só colocou 2. Ai, A gente. gente refutou uma alternativa da equipe 2 e acertou a questão amarela, uma questão amarela. Tá, então tava certo que eu coloquei, né? Peraí, só ver se eu não tô me confundindo. Foi a última questão. Gente, eu não sei se vocês assistem a Fazenda, mas eu tava assistindo esse dia, eu vi que tem mó rolo lá por conta de pontuação. E eu tô igualzinha. Me desculpem, tá, gente? Então, peraí, ó. Grupo 2, na verdade, não acertou, né? A última que foi que acertou foi o grupo 3. Ah, não, mas o Elias, você é o grupo 2, só inverteu a ordem aqui. Então tá certo. Vocês ganharam 4 pontos. Ah, entendi, agora entendi, desculpa. É só pela ordem mesmo. Não tá certo. Mas, professora, não seriam 6 pontos? Ah, então, mas vocês acertaram a de 4 pontos. E E aí o grupo do Rian tinha acertado aquela de 2. a gente refutou uma resposta e acertou. A minha equipe e a equipe da Bruna refutou a resposta do Rian. Ah, então tá bom. Então, 6 pontos aqui. Ai, gente, me desculpem, tá? Tá bom. Então, agora tá certo. Só pra gente não se confundir.
Deixa eu só ver o que o pessoal tá falando aqui. Bruna falando é 6 e acertou mais um de 2. Pra não falar que tá dando desvantagem pro adversário. Gente, perfeito. Obrigada por me corrigirem, tá? Obviamente, assim, se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer um docezinho, alguma coisa, tá? Como a gente não consegue, é mais só pela competição mesmo. Mas é bom que aí vocês veem como que vocês estão também, tá bom? E aí a gente vai comentar. Deixa eu ver se a Tati não caiu de novo. Putz, a Tati caiu de novo. Então, eu vou comentar, então, tá bom? Aqui, só pra gente comentar as que não estão corretas, tá? Aqui ele mostra, como eu falei brevemente, né? Uma região meio de Goiânia. Aí, assim, vamos lá. Às vezes a gente não tem a noção do mapa na cabeça, tá? Mas aqui claramente dá pra perceber que tá pegando mais de um estado. Então, a gente poderia presumir que é alguma coisa a mais, tá? Aí aqui, Belo Horizonte, ele tá pegando basicamente quase Minas inteira, mas tá pegando também outros estados, né? E aí Brasília, que ele tá concentradozinho aqui em Brasília, mas ele também tá rascando um pouco mais. E aí ele pergunta basicamente dessas regiões vermelha e verde, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal que tá falando aqui. Aí já tá a briguinha entre o Rian e a Bruna, tá bom. Então, aí a alternativa A, o que ele fala? Cinturões entre as áreas industriais de duas cidades. E aí, vamos lá. Isso é legal a gente também ter um pouquinho de conhecimento de mundo, tá? Se a gente for pensar aqui, ele está concentrando bem a região centro-oeste e aqui vai Tocantins, basicamente, um pouco região norte. E aí, se a gente for lembrar até de comercial que a gente vê por aí na TV, a gente vê que o agro é pop, o agro é tudo, entendeu? Então, a gente já presume que é uma região um pouco mais agroindustrial, tá bom? Então, a gente ainda pode ter até um pouquinho disso, né? E aí ele pega aqui um pouquinho de Goiás, um pouquinho de Tocantins, mas na área verde ele pega um pouco mais de Minas. Então, vamos deixar isso aí em stand-by, tá? Intersecção entre áreas periurbanas de duas cidades. E aí aqui, sim, presumindo aqui, olhando que tá até pegando mais de estados, então já pode ser muito mais que duas cidades, né? Na verdade, todos estão falando duas cidades, mas pode ser um pouquinho mais que duas cidades, tá? E aí, o que seria a ideia da área periurbana, né? Seriam áreas periféricas urbanas. E aí você fala assim, putz, não conheço essa região. Ela pode ser uma região periurbana? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos analisar as outras. B. Integrações entre áreas de conservação de duas cidades. E aí, assim, pelo que eu entendo da questão, eu entendo que ele está falando mais uma coisa de conservação urbana, ambiental das cidades. E aí, assim, não tem nada muito também que me diz que poderia ser essa, tá? E aí, assim, todas estão, pode ser ou pode não ser, mas mais ou menos, ou enfim. Aí a gente vai ver por que aí estaria mais correto. A C. Conurbação entre regiões metropolitanas de duas cidades. E aí eu falei, esse nomezinho bonito aí a gente já falou em algumas aulas também, né? Que seria regiões metropolitanas, que elas estão se juntando e estão fazendo que vire uma área maior. Aí o exemplo, o ABC, por exemplo, né? E aí aqui a gente tem regiões até bem distintas, né? De dois estados diferentes ou até mais. Então, talvez não seja uma conurbação aí, né? E aí, sobreposições entre áreas de influências de duas cidades. E aí, assim, o que eu acho até legal nessa questão, né? Que ele dá muitas coisas e aí o que é o pulo do gato dessa questão é a interpretação, né? Todos eles falam coisas muito específicas, né? Então, cinturões entre áreas industriais, intersecções de áreas periurbanas, integrações de áreas de conservação. E aí, assim, aqui aí ele deixa um pouco mais genérico, mas aí esse genérico faz ele estar um pouco mais correto, tá? E se a gente for pensar, são regiões até bem distintas. Ele pega uma área nessa rosa, nessa azul e nessa amarela, são regiões bem distintas, tá? E aí ele pega algumas da região vermelhinha e verdinha aqui, e aí o que seria, né? Então são regiões que têm a sua influência, mas que não tem nada tão ligado entre si.
E aí, esse genérico que faz a questão, ela tá correta. Então, a alternativa mais correta, por estar mais genérica, é a E. E aí, vamos lá, outra dica para vestibular também. Muitas vezes a questão que detalha mais também é uma questão que está mais correta. E aí, essa questão é justamente para quebrar um pouquinho isso. E aí, de novo, é legal vocês terem conhecimento. E aí, assim, se vocês não tiverem, é legal vocês também terem essa percepção. Ah, uma questão ela tá mais completa ou ela tá menos genérica. Muitas vezes ela tá mais correta, mas muitas vezes não, tá? E aí, por que fala assim, eu tô estudando só o que eu não sei? Não, não é estar estudando só o que eu não sei, tá? Mas é legal dar uma percepção para vocês. Muitas vezes, algumas questões que eu trabalhei até ao longo do ano com vocês, eu falo justamente isso. Não sei ou não estou sabendo muito, tenta analisar, tenta ver qual é a questão que está mais correta. E essas questões até elas estão quebrando um pouquinho isso, tá? Então, assim, o estudo, ele é super importante, tá? A gente consegue saber tudo, ver tudo? Não, muitas vezes não. Ou muitas vezes eu tenho dificuldade, ou enfim, podem acontecer diversas coisas aí. Ou eu não tenho tanta expertise em geografia, eu não gosto muito do assunto. Então, são coisas que ajudam, mas não tem que ser a regra para vocês, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero passar. Legal? E aí, vamos lá. Então, próxima questão. Próxima questão vai para o grupo 3, tá, gente? É só que essa ordem aqui não ajudou muito e aí baralhou mais na nossa cabeça. Mas é o grupo do Rian aí. Vocês podem escolher uma outra amarela ou verde. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir fazer nenhuma vermelha, gente. Mas a gente vai rodando essa questão. Questão número 1. Legal. Nossa, vocês estão escolhendo questão só com o número abaixo, hein? Então, legal. Uma outra questão do Enem. Aí, vamos lá. Os portos sempre foram uma resposta comercial praticada em grande volume e da via marítima, lacustre e fluvial, e sofreram adaptações ou modernizações de acordo com um conjunto de fatores que vão desde sua localização privilegiada, frente à extensão interlandes, passando por sua conectividade com modernas redes de transporte que garante acessibilidade associados no atual momento. A tecnologia que transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. E aí aqui ele coloca o trecho de onde ele tirou essa pergunta, tá? Na verdade, essa pergunta não, esse trechinho, né? E aí ele fala aqui, uma mudança que permitiu aos portos adequarem a nova necessidade comercial apontadas no texto foi A. Aí a alternativa A, intensificação do uso de containers. B, compactação das áreas de estocagem, burocratização dos serviços de alfândega, redução da profundidade dos atracadouros e a superação da especialização de cargueiros. E aí, gente? Isso, Bruno. A próxima dá pra escolher uma vermelha, tá?
Legal. Ian tá falando que alguém duvida? Bruna falando que concorda. E aí a gente também tem um grupo do Pedro. Vocês concordam também? Pedro falando que concorda. Legal. A alternativa correta é a alternativa A. Vocês acertaram. Parabéns. Fico orgulhosa de vocês. Aqui ele dá um textinho, como eu até comentei com vocês. É um textinho, começa a falar sobre questão de portos. Pode aparecer às vezes um textinho blá blá blá, mas às vezes para quem não sabe, ou enfim, essa é uma questão um pouquinho mais de interpretação, que ele vai te dar algum contexto, é legal vocês lerem, tá? Ele acaba não sendo aqueles big textos que muitas vezes o Enem dá, mas ele é um textinho que às vezes dá para você ver a alternativa primeiro e depois voltar nele, tá? Então ele fala aqui, ó, é a questão dos portos, muito do transporte marítimo, sofrendo adaptações, modernizações, enfim. E ele fala todo esse contexto, né? E aí ele pergunta qual mudança que permitiu os portos adequarem às novas necessidades comerciais. E aí vamos ver as outras alternativas, né? Compactação das áreas de estocagem. Então, assim, ele está falando de você deixar menos áreas de estocagem. Então, assim, se é uma mudança até para a necessidade comercial de estar ampliando, de estar vindo nova tecnologia, talvez uma compactação de estocagem não seja a melhor alternativa. C. Burocratização dos serviços de alfândega. Putz, se é burocrático, é algo que vai ficando mais difícil, né? Mais processos e talvez não seja uma mudança que ajude, que dê mais acessibilidade, traga mais coisas novas. Então, também não estaria tão correto. A D. Redução da profundidade de atracadouros. Então, assim, se você está reduzindo algo também, então você está tornando aquilo mais difícil. Então, a gente já consegue eliminar. Aí, superação da especialização dos cargueiros, né? Então, essa daqui talvez poderia estar mais correta, né? E aí, vamos lá. Uma das coisas que o nosso país, principalmente, deveria se aproveitar muito é a questão de transportes marítimos, tá? Então, a gente muitas vezes não usa, mas pode ser algumas das tecnologias que a gente consegue trazer, tá bom? E aí ele fala aqui a questão de uso de containers, tá? Containers são aquelas, vou dizer por assim, tá? Caixas enormes que a gente ajuda mais na questão de estocagem. Então essa daqui seria uma alternativa legal. E aí ele fala aqui, superação da especialização dos cargueiros, né? Então assim, se a gente for pensar questão de o que vai trazer mais produtividade, vai trazer mais acessibilidade, o container, ele é melhor. Então, isso aí é um pouquinho, de conhecer um pouquinho o processo, né? E aí, o cargueiro seria, na verdade, o que ele deixa aqui, eu acho que ele tá bem genérico, né? Superação da especialização dos cargueiros. Então, superar uma especialização seria a ideia de, tô trazendo uma especialização melhor para os cargueiros seriam os navios, então talvez essa não esteja muito correta. Assim, se você tivesse colocado uma alternativa aí, eu falo que é até razoável, porque é uma questão que talvez possa ter algum tipo de questionamento. Mas vocês acertaram, então perfeito. A alternativa correta realmente é a A, tá? E aí, vamos lá. Só pra gente não confundir, tá? O grupo do Rian é o grupo 3. E aí, vocês foram na questão número 1, que é uma questãozinha amarela, que vale 4 pontos. Então, ó, tá bem acirrada aí, gente. Espero conseguir fazer uma questãozinha vermelha com vocês. Pedro perguntando se pode ser uma questão vermelha. Depois dessa rodada já pode ser uma questão vermelha, tá bom? E aí, vamos lá. Agora seria a dúvida de vocês. Dúvida não, a vez de vocês. E aí, qual questão amarela ou verde que vocês escolhem? Queria muito conseguir fazer uma vermelha com vocês.
Grupo do Pedro falando uma dúvida. Legal. Boa. Questão de imigração, tá bom? Uma outra questão da Unesp. Nossa, estão dando sorte, não parece só tá caindo questão da Unesp hoje. Mas aqui tem diversas coisas, tá, gente? Na análise dos movimentos migratórios ao Brasil, o gráfico expressa os impactos. Opa, peraí, gente. Só cortou aqui. Ah, não, tá bom. Na verdade, eu pensei que tinha cortado, mas não cortou, não. Expressa os impactos, aí é a questão mesmo, tá? Aí a alternativa A. A lei. Putz, cortou mesmo. Ah, não, isso cortou entre linhas, tá bom. A lei das cotas em 2, então no momentozinho 2, só tirar aqui para não atrapalhar o país, com controle sobre a entrada de estrangeiros para evitar um aumento do desemprego no país. B. A Primeira Guerra Mundial em 2, com desinteresse pelo país devido à oposição da Tríplice Aliança. C. Das leis de redução e abolição da escravatura em 1, com incentivo à vinda dos imigrantes para compor a mão de obra das fazendas cafeeiras. D. Da Segunda Guerra Mundial em 4, com a interrupção dos fluxos de imigrantes alemães a partir da adesão brasileira ao eixo. E. Ao regime militar em 5, com o combate da entrada de latinos americanos em prol da europeização da sociedade brasileira. E aí aqui, só para comentar bem rápido, tem um gráficozinho que tem aqui seriam os milhares de imigrantes e aqui uma linha do tempo de 1885 até 1985. E aqui ele tá com alguns momentozinhos, tá? Se eu não me engano, em aula a gente viu um gráficozinho bem parecido aí, como esse. A Verônica falando que achando que é assim, né? Só pra eu não me perder, tá? E faz parte do grupo do Pedro, né? Peraí. Isso, tá bom. Então vocês acham que é assim. Bruna aqui falando que concorda. E aí o grupo do... Peraí, só ver se eu não tô perdida aqui. O outro grupo é o do Rian, né? O grupo do Rian discorda. O grupo do Rian. Tá bom, legal. Um grupo pode escolher 2 perguntas vermelhas seguidas? Sim, pode. Vamos fazer assim. Porque eu acho que pelo tempo de aula, acho que não vai dar muito tempo. Assim, eu poderia ficar aqui um tempinho com vocês, entendeu? Mas aí vai ocupar a hora do almoço de vocês e não é essa a intenção, tá?
Olha, vale tudo menos pesquisar na internet. Isso aí, hein? Se estiverem pesquisando aí na internet aí, vocês não estão me enganando, não. Vocês estão se enganando, hein? Porque assim, gente, essas questões são questões que existem. Então, assim, se quiserem pesquisar aí qualquer coisa, pode acontecer se vocês acharem a alternativa correta, entendeu? Mas o legal é esse treino com vocês, tá? E aí a gente tá fazendo isso até pra comentar também as questões. Bruna falando aqui, tô com um caderno de matemática na minha frente. Ih! Só pra não confundir, é? Ian aqui falando que vão de B. Legal. Se o pai do Rian acertar, é uma alternativa. Acho que a Bruna falou que concorda, né? Grupo da Bruna. Tá bom. A alternativa correta é a alternativa C. Então não tem essa de roubar. Esse roubar não deu certo. E aí vamos comentar, tá? Deixa eu só tirar aqui. Ó. Aí a primeira ele fala assim, da lei das cotas em 2. Então vamos ver qual que é o momento 2. É mais ou menos aqui 1920, perto da Primeira Guerra Mundial. Com controle sobre a entrada de estrangeiros para evitar o aumento do desemprego no país. Tá bom, esse período teve uma certa redução de controle de estrangeiros? Teve, mas não foi por conta da lei das cotas, tá? Aí a gente até comentou em uma outra aula, essa lei das cotas foi lá para 1934. Então, aí assim, putz, eu não sei o que é essa lei das cotas. Aí vocês podem tentar pensar, tipo, aí precisa também um pouquinho de conhecimento, né? Quando que foi lá a Primeira Guerra? Ah, de 1914 a 1918. É mais ou menos o pico aqui que estava até 1910, mais ou menos, e caiu lá para 1915. Então você fala assim, putz, eu sei que nesse momento aqui foi Primeira Guerra Mundial, putz, acho que dá para descartar. Então, é algo legal para se pensar. Depois eu vou votar na B para a gente sanar as dúvidas, tá? A alternativa D de dado. Da Segunda Guerra Mundial em 4, com a interrupção no fluxo de imigrantes alemães a partir da adesão brasileira ao eixo. Gente, deixa eu só ver se eu não confundi. Peraí. Não confundi não, tá bom. Da interrupção de imigrantes alemães a partir da adesão brasileira ao eixo. Então, aqui, em momento 4, ele coloca uma boa redução de imigrantes no país para poder de estrangeiros por conta da Segunda Guerra Mundial. Fui até olhar porque eu agora fiquei em dúvida nessa daqui também. Gente, eu sou professora, não sou a perfeição, tá? Eu vou voltar depois nessa e ler com calma. E do regime militar em 5, com o combate à entrada de latinos-americanos em prol da europeização da sociedade brasileira. Então, aqui, momento 5. Momento 5, perfeito, é a questão da Segunda Guerra Mundial, ou do regime militar. Mas o que aconteceu? Não foi em prol de transformar a população brasileira em população mais europeia, tá? Aí vamos lembrar. O que foi o regime militar? O regime militar foi um momento histórico onde a gente teve uma certa restrição, mas muito por conta de combater o comunismo no mundo, o socialismo no mundo, enfim, uma ditadura, querendo ou não, é um processo que você não tem muita opinião, então também você não vai trazer muitos estrangeiros para o seu país. Então, assim, não foi por conta de você querer transformar, combater os latino-americanos e transformar a cidade mais europeia. Não, se vocês verem, caiu o número de imigrantes que veio para cá para o país, e aí você consegue pensar, não foi por conta de você tentar transformar a população ela mais em europeia, mas sim porque é uma ditadura e uma ditadura não vai querer trazer novas pessoas, né? É mais fácil as pessoas quererem sair do país, né? Então,
ela estaria incorreta, né? Mas não porque você quer transformar a população em europeia. Aí deixa eu só ler a D de novo, agora fiquei em dúvida. Na Segunda Guerra Mundial, em 4, com a interrupção do fluxo de imigrantes alemães a partir da visão brasileira ao eixo. Essa eu fiquei em dúvida. Eu acho que o que estaria incorreto aqui é, na verdade, a questão de você ter interrupção do fluxo de estrangeiros alemães. Mas eu só fiquei em dúvida, gente. Confesso, tá? B. Da Primeira Guerra Mundial, no momento 2, com desinteresse pelo país devido à oposição à Tríplice Aliança. E aí, de novo, perfeito. Ele está falando no momento exato, né? Que é a Primeira Guerra Mundial, né? Mas o que está aqui meio defasado na questão seria a intenção desinteresse à Tríplice Aliança, né? Então, não foi esse momento histórico, né? Então, é um pouco o que aconteceu. O Brasil nunca, de fato, entrou em nenhuma das duas guerras, mas apoiava algumas coisas. Então, isso que estaria incorreto, tá? E aí, a alternativa C. Das leis de redução e abolição da escravatura em 1. E aí, o momento 1, a gente tem um momento lá perto de 1888, com incentivo à vida de imigrantes para compor a mão de obra nas fazendas cafeeiras. Então, assim, é como eu falo muitas vezes, né? Não é que os imigrantes saíram daqui, né? Só pararam de vir. E aí, o contexto da abolição da escravatura. Querendo ou não, a escravatura, ela é um tipo de imigração, tá? É uma imigração, como a gente até comentou em aula. Ela é forçada, mas ela é uma imigração. Então, assim, se você está fazendo a questão da abolição da escravatura, você está reduzindo o número de imigrantes no Brasil. Então, ela estaria correta. E aí eu confesso, eu fiquei agora em dúvida com a D. E aí, até na próxima aula, se quiserem, a gente comenta essa, que eu vou dar uma olhada com mais calma nela, tá bom? Então é isso. E aí, o grupo foi o grupo do. Grupo 2. Então vocês acertaram, então vocês ganham mais 4 pontos. Eita, gente, ó, o jogo tá virando aqui, hein? E aí, vamos tentar fazer só mais uma, que eu acho que vai ser o que vai dar tempo, para não ocupar muito tempo do almoço de vocês. Na última vez que a gente fez, a gente conseguiu fazer os 26 pontos, né? Então, peraí. A resposta era C e não B. Gente, eu confundi o grupo de novo? Gente, só uma só, tá? Da última vez a Tati também tava comigo, a gente tava se ajudando, né? Pra gente não confundir as coisas. Vocês devem estar pensando, putz, professora very confundida, né? Desculpa, gente. Agora seria o grupo da Bruna que pode escolher uma pergunta vermelha. Então, vocês podem escolher a 6, a 8, a 13, a 15, a 22, a 23, a 24. Bruna aqui, 24. Caramba, meu link não foi. Tá bom. Gente, a gente tava fazendo online porque eu e a Tati tava editando essas coisas. Então, por isso que a gente fez online assim. É uma questão do Enem. Caramba, só tá caindo Enem e Unesp hoje, hein? Ó, os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária e de limitação do número de nascimentos. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de alternativa A, estabilização da pirâmide etária, B, conclusão da transição demográfica, C, contenção da entrada de imigrantes, D, elevação do crescimento vegetativo e E, formação dos espaços superpovoados. E aí, gente, lembrando que essa vai ser a última que a gente vai responder hoje, tá?
Se algum grupo aí quiser contra-argumentar e pro grupo da Bruna falar, é uma chance também de ganhar, que tá bem empatado, então qualquer pessoa pode ganhar hoje, hein? Gente, só vou tirar um pouquinho aqui da tela de vocês, já volto, só pra eu colocar que a 12 já foi respondida, que eu acho que eu esqueci de colocar. Eu já colocar 24 aqui também. Que aí as perguntas que não foram reveladas a gente usa pra uma outra ocasião, tá bom? Quem tava daqui da última vez, não sei se vocês puderam notar, Bruna e o Pedro, né? Vocês falaram algumas das questões, tipo, de número que foi igual da anterior, mas são questões diferentes. Aí essa é a intenção, tá? Bruna aqui falando que é a B. Alguém discorda? Ninguém discorda, Bruna? Ah, eu discordaria só pra ver a treta, só. Ó, a Beth mandou uma carinha aqui. E aqui 2 segundos. Não, agora eu aprendi. 2 segundos, 2p. Agora eu aprendi, tá? Ó, o Pedro tá falando A. Nossa, Bruna, falando que você é onisciente, ninguém discorda. Aqui, o Elias falando que também concorda com a B. Então a única que tá discordando, o único grupo que tá discordando aqui é a. É verdade, vocês são no mesmo grupo, né? Ih, rachou o grupo aí, hein? Ó, o texto não. O Elias falando aqui porque que ele está defendendo a B. O texto não está tratando especificamente disso, apesar de uma redução no número de nascimentos, aumentará os idosos e afins. E isso geraria uma estabilização.
mas peraí, você tá concordando com a A ou com a B? Agora eu fiquei confusa. Ah, tá 2-1. Ih, grupo rachou mesmo, hein? Tá, vou esperar mais um minuto aí. É verdade, tem 4 pessoas, dá pra ficar rachado o grupo, hein? Ó, se eu fosse vocês, por estratégia, hein? Eu iria só na A, só pra ter uma oportunidade de ganhar o prêmio, mesmo que vocês concordem que seja B. Tipo, quem tá falando a B aí pode estar corretíssimo. Mas, e se for A? Pelo menos é uma oportunidade, né? Beleza, falando aqui, mas eu não acho que seja A. Tá bom. Então vamos fazer assim, até pra gente não ficar indo mais tempo, tá? Eu vou falar a correta pra vocês. Se for A, for a B ou se for alguma das outras, que aí ninguém ganha ponto. E aí, assim, se for a B, o grupo da Bruna ganha um ponto. E aí, como a gente tinha definido regras, né? Só ganharia pontos se alguém discordasse e acertasse. Se for a A, o grupo aí do Elias e do Pedro ganha. Tá bom? Ganhamos 10 pontos. Vamos fazer assim, só pra gente não se alongar mais, tá bom? Vocês concordam? Se discordarem, também fala. Mas eu vou falar qual que é a correta, tá? Beleza. Iam falando que vão ser, tá bom. Então a gente já tem um outro contraponto aí. Ixi, isso daí eu acho que vai gerar um pouquinho de polêmica, gente. Eu não quero tomar o tempo de almoço de vocês, tá? Que uma hora vocês vão ter mais uma aula, tá bom? Então eles falam aqui, ó. Os países industriais adotaram uma concepção diferente da relação familiar, no lugar da fecundidade na vida familiar. Então, tá falando uma quebra de mudança de estilo de vida, porque as pessoas estão indo mais para uma ideia de o meu país está se industrializando, estou tendo relações familiares diferentes, familiares e sociais, né, que está aqui embaixo. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária da limitação do número de nascimentos. E aí aqui ele fala até que é um fenômeno, um processo europeu. Então, só para trazer um pouquinho de mundo de vida para vocês, tá? Vamos lá, muitos países europeus lá, eu até acho que eu já comentei isso em aula bem lá no comecinho do ano, tá? Eles fazem até alguns incentivos para você ter o segundo filho, tá bom? Diferente que muitas vezes acontece com um país como China, que incentiva você ter o segundo filho. E aí, por que isso acontece? É muito em decorrência de você tentar fazer com que o seu país tenha um número de pessoas ideal para um. E aí, assim, eu acho que eu não vou pegar muito tempo agora, mas seria legal até mostrar uma piramidezinha etária, tá? Se vocês quiserem, na próxima aula eu deixo anotadinha aqui, e aí eu mostro para vocês, tá bom? Que a intenção dessa questão não foi mostrar uma pirâmide etária, mas ela envolve essa questão da pirâmide, tá? Mas aí a gente mostra. Uma pirâmide etária, ele vai mostrar assim, meio que um gráficozinho. Ai, fica ruim para mostrar, se tivesse uma luz seria melhor. Que ele vai mostrar, tipo, o nível de população que tem de acordo com cada faixa etária de idade. Então, assim, se está tendo menos nascimentos, a minha faixa etária de nascimentos, ela vai diminuir. E aí, assim, essa questão está falando única e exclusivamente sobre o número de nascimentos. Então, ela não está falando pessoas que têm uma idade produtiva, que aí seria, de 18 anos para cima, que começa a trabalhar. Não está falando de uma população idosa. Não está falando de expectativa de vida, de, sei lá, minha população vai viver até 90 anos. Não está falando nada disso. Está falando bem desse fenômeno de que, até ampliando um pouquinho o que a questão fala, né? Muitas vezes a mulher vai para o mercado de trabalho e aí ela opta em conjunto, né?
obviamente, com alguém, de não ter um filho. E aí isso reduz o número de fecundidade, o número de nascimentos. E aí eu vou falar já qual que é a alternativa correta, e aí eu tiro esse suspense de vocês e aí eu comento as outras. A alternativa correta é a alternativa B. E aí o grupo que estava rachado aí, quem foi B já tá se sentindo, oh meu Deus, sou vitorioso porque eu acertei. Não tretem, tá? Mas aí vamos comentar. Eu vou comentar primeiro de baixo para cima, e aí vocês falarem entre a alternativa A, B e C, tá bom? Não sei se foi a estratégia também do Rian aí, correndo aí por último, falou assim, vou falar C, porque se todo mundo errar, eu acerto, né? Aí aqui ele fala, alternativa E, formação de espaços superpovoados. E aí vamos lá. Na verdade, ele está falando sobre países europeus que estão tendo menos filhos. E aí você pode pensar assim, estão tendo menos filhos porque eu quero que a população daquele país reduza. Tá bom, é uma linha de pensamento que você pode seguir. Mas ele fala assim, que é uma mudança de paradigma, a própria questão ela fala, né? E aí, de novo, né? Aquela questão, se você tem um pouco de noção do que ele está falando, talvez você não precise ler um texto, mas esse textinho aqui é super pequeno, então dá para ler. Então é até legal ler esses textos pequenos, né? Muitas vezes a questão tá ali. E aí ele fala assim, para não formar espaços superpovoados. Em países como a China, por exemplo, lá que tem mais de 1 bilhão de pessoas, perfeito. Isso seria uma alternativa que estaria correta. Mas ele especifica que é o cenário europeu. Então lá não é porque não pode ter mais gente, porque não cabe mais gente no país. Não. Na verdade, as pessoas individualmente, elas não querem ter os filhos. Então essa gente corta. Aí a alternativa D, elevação do crescimento vegetativo, né? Então tá falando aqui um fenômeno social dentro do cenário europeu lá. E eu vou até dar um exemplo de alguns países, tipo Noruega, por exemplo, Finlândia, esses países nórdicos lá são os exemplos mais escancarados disso, né? E aí tá falando de crescimento vegetativo, né? Então não tá crescendo a população e não é decorrente a um fato social. Então essa a gente consegue eliminar. A C, ele fala contenção da entrada de imigrantes. Aí vamos lá. Ele está falando sobre o fenômeno social, sobre número de nascimentos. Não está falando mais nada sobre a pirâmide etária. Ele está falando só sobre isso, então a entrada de imigrantes não entra muito aí. Ele fica meio que foge bastante, tá? Aí vou comentar a A. Aí vem o pulinho do gato que talvez vocês tenham ficado em dúvida aí. Ele fala da estabilização da pirâmide etária. E aí, até como o Elias estava falando aí perfeitamente, na verdade ele está falando sobre nascimentos, não que a pirâmide inteira ela vai se estabilizar. Ou que, enfim, estou estabilizando o número de nascimentos e aí tá ficando mais igualitária. Não, ele tá falando assim, tá falando até que tá reduzindo o número de nascimentos. Então imagina, a minha pirâmide ela vai ficando mais invertida, porque tá nascendo menos gente. E num futuro longo, tipo, eu vou ter uma certa idade, eu vou ter um número de pessoas que vão estar trabalhando, que ainda vai ser alto, porque eu tenho um passado que ainda nascia bastante gente. E aí vai chegar no futuro que vai acontecer o quê? Eu vou ter muitos idosos e eu não vou ter uma pirâmide tão igualitária, por quê? Porque não nasceu tão gente em algum dado momento e eu não vou ter tanta gente trabalhando, e, enfim, vou ter menos nascimento. E aí, isso daí é até uma das discussões sobre previdência social, por exemplo, sobre aposentadoria que acontece no Brasil, né? Que é um dos modelos, né? Por exemplo, no Brasil, eu tenho um modelo que quem está trabalhando paga para quem está se aposentando agora, não necessariamente quem se aposentou, juntou seu dinheirinho ao longo da vida, e vai ser só aquele dinheirinho dela, né? Então, é uma das discussões que também fica aí. Mas só para vocês terem noção. Então, assim, se eu tenho muito idoso no meu país e eu tenho pouco nascimento, no futuro longo, minha população vai tende a se reduzir, né? E aí eu não vou ter tanta gente trabalhando. Então, ela vai ficando uma pirâmide invertida, tá? Então, esse é o pulo gato dessa questão, tá? E aí, a alternativa B, o que ela fala? E por que ela estaria mais correta, né? A conclusão da transição demográfica. Então, assim, eles estão passando por um processo de que nascia muita gente, enfim, ou tinha uma população mais velha alta, só que agora está afunilando o número de nascimentos. Isso é bom, isso é ruim? Pode ser bom, pode ser ruim. Tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo.
Mas por que a B acaba ficando mais correta, né? Porque ele fala de uma conclusão de uma transição demográfica. Então, é a conclusão de uma transição de algum processo. Então, essa é a alternativa correta, tá? E aí, para não me alongar mais, o grupo que acaba conseguindo concluir mais objetivos seria o grupo da Bruna, tá? Aí eles ganharam 10 pontos aqui. Então, de 26, eles conseguiriam concluir objetivos até o 18, tá bom? Então, por exemplo, talvez o que vocês não conseguiriam concluir aqui seria, os 2 últimos objetivos, né? Na verdade, aqui também vocês não conseguiriam concluir. Eu só tô fazendo assim, a gente conseguiria fazer mais calma, mas só pra não quero mesmo ocupar o tempo de almoço de vocês, tá bom? E aí, assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, de verdade. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho bagunçado. Numa sala de aula a gente conseguiria fazer de uma forma muito mais organizada, que vocês conseguiriam discutir também, tá vendo o rostinho de vocês. Mas a intenção é mais a gente praticar os exercícios, tá? E aí, assim, fica super válido o feedback de vocês. Se vocês quiserem me chamar depois no WhatsApp privado, podem me chamar. Se vocês quiserem, depois eu vou ficar um tempinho aqui me chamarem em privado, falar, não gostei, eu também vou ficar aqui, vocês podem me dar esse feedback, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Bom almoço para vocês. Oi, Nath. Só corrigindo a informação, na verdade a gente tem a aula da Letícia, que agora a gente tá com as aulas das 9 até a 1, tá? Ah, é Então, na verdade, verdade, o pessoal vai ter a perfeito. aula da Letícia, tá? Ah, Só para o perfeito. pessoal não fugir aí, não, e já Não, sair da sala. verdade. Tô confundindo já. Obrigada, Luiz. A Letícia já tá aí, né? Tá? E aí, só para poder concluir, aí você pode passar a palavra-chave pro pessoal aí. Tá bom. A palavra-chave até pra gente pegar o último gancho da última questão aí vai ser pirâmide etária, tá? Vou colocar aqui no chat também para vocês. Ai, obrigada, Luiz, por ter corrigido e desculpa, gente. Deixa eu colocar aqui no chat também para vocês. Mas aí vale o que eu falei, tá, gente? O feedback continua aqui no privado, tá? Se vocês quiserem, tá? A Natália boicotando a aula da Letícia. Não, gente, desculpa. Desculpa mesmo, tá bom? A Bruna já colocou aqui antes de mim. Obrigada, Bruna. Então é isso, gente. Muito obrigada e um ótimo final de semana para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado, Nath. Finalizando aqui a gravação dessa aula, e a Letícia já vou iniciar a gravação